Lucas capítulo 10, versos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que ela seja impactante no meu coração. Esta noite, eu abro o meu coração para o teu agir. Em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Imperativos da missão. Se você perceber, permaneça com a Bíblia aberta. Deixa a Bíblia falar com você, tá bom? Trouxe Bíblia? Se não trouxe, procure trazer a Bíblia para a igreja, de preferência a Bíblia de papel, para que você possa acompanhar, enfim. E se você está com o celular ligado, desliga para não te atrapalhar, não chamar a sua atenção, tá bom? Está com a Bíblia aberta? Amém? Olha o que diz o versículo 1, as primeiras duas palavras: depois disto. Não sei como está na sua versão, mas na versão revista atualizada está assim: depois disto. Depois disto. Veja bem, depois disto o quê? Nós temos que lembrar sempre que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e versículos. Então, para o escritor sagrado, ele está continuando o que estava aqui no final do capítulo 9. Nesse capítulo 10, há muitas lições preciosas sobre a missão. Nesse texto que lemos, e já de cara nós podemos aprender uma verdade muito importante. Olha aqui para mim. Embora a mão de obra seja extremamente limitada, embora a mão de obra para o trabalho do Senhor seja escasso, Jesus não negocia princípios, Jesus não rebaixa os seus critérios, os seus requisitos. Por isso, depois disso o quê? Depois dos versículos 57 a 62 do capítulo 9, o que aconteceu nos versos 57 a 62 do capítulo 9? Aconteceu que se apresentaram alguns voluntários de discípulos. Se apresentaram pessoas. Um disse: mestre, eu vou te seguir, só deixa eu enterrar o meu pai. Outro disse: mestre, eu vou te seguir, deixa eu me despedir da minha casa, dos meus parentes. Apareceram candidatos ao discipulado. E poderíamos dizer que, diante da necessidade de obreiros, eles seriam muito bem-vindos. Porém, eles não preencheram os requisitos de Jesus. Veja bem, Jesus disse para esses candidatos que era preciso renúncia, prioridade,
e que aquele que colocasse a mão do arado não poderia mais olhar para trás, ou seja, não tem mais volta, é para sempre, não é um tempo. Eu vou servir a Jesus uns diazinhos, uns meizinhos, um aninho, uns aninhos, e depois, não, é para sempre. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque é permanente, o chamado é permanente, não é por um tempo, não tem volta. Então veja só, nesse texto está dizendo que há necessidade de obreiros, mas nem por isso Jesus rebaixa as condições. Tem que ter renúncia, tem que ter prioridade, tem que se comprometer para a vida toda. Jesus não aceita discípulos que não se comprometam com Ele 100%. Para ser discípulo de Jesus, meu querido irmão, preste atenção nisso. Você precisa se comprometer com Ele 100%. Se não se compromete com Ele 100%, se é apenas um crentão que anda por aí e que faz parte de uma igreja como esta ou como outras tantas. Mas ser discípulo de Jesus exige comprometimento, compromisso, exige compromisso. Pedro, Tiago e João deixaram os barcos, as redes. Mateus deixou a coletoria, o seu trabalho rentável de cobrador de impostos. Cada um deles que foram chamados por Jesus abriu mão de alguma coisa, a ponto de, num determinado momento, Pedro perguntar para Jesus: e nós, que tudo deixamos, o que é que nós vamos ganhar com isso? Chegou o momento que Pedro fez essa pergunta para Jesus. Mas note que ele diz assim: nós que tudo deixamos, o que é que nós vamos ganhar com isso? Então é importante entendermos isso. Ele estava dizendo: nós abrimos mão de tudo. Cada um dos discípulos de Jesus renunciou a alguma coisa por ele também. Então, meus queridos irmãos, Jesus está nos ensinando aqui essa grande verdade. Ele não aceita discípulos que não se comprometam com Ele. Se você quer ser discípulo dele, você precisa se comprometer com Ele. Amém? Compreendeu isso? Discípulo é somente quem se compromete com Jesus. Então diga para o seu irmão: para ser discípulo tem que se comprometer. Jesus também nos ensina que o trabalho deve ser realizado em equipe, sempre em equipe. Ele envia de 2 em 2. É preciso aprender que no reino de Deus não existe voo solo. No reino de Deus existe corpo. No reino de Deus existe 2 a 2. No reino de Deus existe trabalho de equipe. Trabalho de equipe. Entendeu, irmão? No reino de Deus existe o quê? Trabalho de equipe. Como é fácil daí quando todo mundo coopera, né? Tivemos a experiência de sexta para sábado. Eu lancei um desafiozinho para os irmãos na minha lista de transmissão. Que coisa bonita, logo um monte de irmã dando bolo, um monte de irmão contribuindo. E de repente não precisamos gastar um centavo do caixa da igreja, porque cobriu tudo. Um café especial, um almoço especial para os obreiros aqui da região, porque cada um ajudou um pouquinho. Que coisa bonita. O trabalho é em equipe. O trabalho é do corpo todo. Por isso, 2 a 2, Jesus está dizendo que nós precisamos entender que no reino de Deus não existe trabalho ou voo solo. Ah, eu vou sozinho. Não, meu irmão, então você está fora do contexto, está fora daquilo que Deus pensa a respeito do trabalho da sua igreja. É preciso aprender que no reino de Deus nós precisamos uns dos outros. O sábio diz em Eclesiastes que é melhor serem 2 do que apenas um, porque tem melhor paga do seu trabalho, o rendimento é maior, o resultado é maior quando é 2. Então, por isso é tão importante entender isso. Amém? Também aprendemos que como discípulos, nós estamos, diz o versículo 2, ou o versículo 1 que você leu comigo aqui, Jesus manda os seus discípulos de 2 a 2, e o que ele vai falar para eles aqui? Qual é a razão dele mandá-los 2 a 2? Diz na minha versão aqui, que ele enviou os 70 de 2 em 2, para que o precedessem em cada lugar, em cada cidade e lugar onde ele estava para ir.
O que significa? Eles eram os que estariam preparando a chegada de Jesus naquela cidade. Eu acho isso tão bonito. Por que eu acho isso tão bonito? Porque tem um significado muito importante. A maneira como vivemos e o nosso testemunho pode levar as pessoas a abrirem o coração para Jesus ou fechar o coração para Jesus. Nós vamos à frente preparando o caminho para Jesus. Quando você chega na vida de alguém, você pode levar essa pessoa a se preparar para receber Jesus ou não. Quando você chega na vida de alguém, essa pessoa pode receber ou não Jesus, depende de como você vai preparar o caminho de Jesus para que Jesus entre no coração daquela pessoa. Depende de como você vai se comportar, porque se você falar uma coisa e o seu testemunho for péssimo, você fechou o caminho para Jesus. Você, na verdade, não preparou, você estragou o caminho para Jesus. Muitas vezes Jesus quer chegar na vida de alguém através de você. Mas você não está preparando o caminho do Senhor, você está estragando o caminho do Senhor. Por quê? Porque quando a pessoa diz, se isso é ser cristão, se isso é ser de Jesus, não quero, estragou. É você que prepara o coração das pessoas e elas olham, nossa, Jesus entrou na sua vida e é isso que aconteceu? Então eu quero isso para mim também. Você preparou o caminho para Jesus chegar, através do seu testemunho de vida. Uma outra coisa importante e significativa é que também somos nós quem tem a tarefa de prepararmos as pessoas para a vinda de Jesus, porque nós estamos dizendo que Jesus está chegando, amém? Você está dizendo isso para as pessoas? Jesus está vindo, Jesus está chegando. Eles deveriam chegar na cidade e dizer, olha, nós estamos aqui preparando o caminho para o mestre, daqui a pouco o mestre chega aqui nessa cidade, daqui a pouco ele vai chegar, daqui a pouco ele passa por aqui. Era essa a missão deles aqui. Está entendendo? Eu e você estamos preparando o caminho para que Jesus volte. Estamos dizendo, Jesus está voltando. Se prepare, se prepare, se prepare. Jesus está voltando. Amém? Mexa um pouquinho com o seu irmão e pergunta para ele, você está preparando o caminho de Jesus? Veja só. Mas, além de todas essas preciosas verdades e lições que nós aprendemos nesse texto sagrado, há 4 imperativos que precisamos levar em conta, se quisermos ser encontrados fiéis no cumprimento da nossa tarefa. Quais são esses imperativos? Quais esses imperativos que eu destaco aqui essa noite? O primeiro deles é a oração, é imperativa. Orar é imperativo. A oração é imprescindível na missão. Versículo 2, Jesus disse o quê? A seara é, mas os trabalhadores são, rogai. O que é rogar? É pedir. Esse rogo aqui é uma oração insistente, é uma oração perseverante, é uma oração que não é aquela oraçãozinha da boca para fora. Senhor, eu rogo. Esse versículo demonstra o equilíbrio maravilhoso que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Soberania de Deus, por quê? Porque a seara é dele, porque os ceifeiros são dele, porque tudo é dele, os campos e a seara pertencem a ele. Mas ele está dizendo assim, trabalhem comigo, roguem ao Senhor da seara que mande, ao Senhor da seara. Então significa que Deus é o Senhor da seara, Ele é o dono da seara, a soberania dele que manifesta, mas Ele quer você e eu trabalhando com Ele. De que forma? Rogando a Ele, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros trabalhadores para a sua seara. A responsabilidade humana. Jesus nos dá uma responsabilidade de orar por ceifeiros para a seara. Paulo Feniman, que nós lemos aqui esse pensamento dele essa noite, ele diz que o Senhor nos honra por nos convidar a fazer parte do seu trabalho. É uma honra fazer parte do trabalho de Deus, é verdade. Mas qual é a nossa parte principal nesse trabalho? Às vezes achamos que a parte principal do trabalho, como já falei aqui essa noite, é contribuir. Porém, o mais importante, irmãos, não é contribuir. O mais importante é a oração. Porque eu disse para vocês aqui,
que a oração exige compromisso de você orar por aquela pessoa. Sabe quando você leva aquele liminho de geladeira lá do missionário e coloca na sua geladeira? Não é para enfeitar a sua geladeira. É para você lembrar de orar por ele todos os dias. E exige compromisso. Ofertar, você dá o que você tem. Às vezes você é mais liberal e dá o que não tem também, graças a Deus por isso. Mas daí você dá uma vez e esquece. A oração leva você a se comprometer de verdade com a seara. E isso é importante. Isso é importante. Os missionários mais famosos, a partir do apóstolo Paulo, até Hudson Taylor, o grande missionário para a China, todos eles mantinham esse equilíbrio e tinham o entendimento que o mais importante de tudo era a oração. Quantos aqui já leram o Novo Testamento? Levante a mão. Muita gente. Que bom, leia a Bíblia todo ano, meu querido irmão. Domingo que vem celebramos o dia da Bíblia. Leia a Bíblia pelo menos uma vez ao ano. Siga uma leitura, um roteiro de leitura anual da Bíblia. Veja só, é muito importante. Em todo o Novo Testamento, você leu já, a partir de Atos, o apóstolo Paulo pedindo dinheiro para o ministério dele em algum momento? Você vai encontrar nas cartas de Corinto, ele falando sobre a oferta para os pobres, da onde? Da onde? Você leu o Novo Testamento, gente, da onde? A oferta para os pobres, da onde? Da Judéia, de Jerusalém. 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 8, ele fala sobre isso. A coleta para os crentes da Judéia, ou para os crentes de Jerusalém. Em algum momento, você vê Paulo dizendo assim: irmãos, eu estou precisando de recurso financeiro, vocês podem mandar uma oferta para mim? Alguma carta que ele escreveu, encontrou isso escrito? Encontrou? Na carta aos Filipenses ele agradece: obrigado, porque vocês voluntariamente se uniram a mim e mandaram uma oferta para o meu sustento, e graças a isso eu tenho agora o suficiente. Vocês foram a única igreja que fez isso. Ele falou isso para Filipos. Mas em nenhum momento ele pediu dinheiro. Agora, em muitas dessas cartas, sabe o que ele pede? Oração. Eles orem por mim, para que as portas se abram. Orem por mim, para que eu tenha ousadia. Orem por mim, porque uma porta grande, oportuna se me abriu, e há muitos adversários. Ele pede várias vezes o quê? Oração. Sabe por quê? Porque a oração para Paulo era mais importante do que o recurso. Porque a oração abre as portas. A oração quebra os ferrolhos. A oração, ela produz libertação no mundo espiritual. Entendeu por que é importante a oração? Amém? Compreende isso, querido irmão? Por isso é tão importante. Jesus ensinou isso em Lucas 10. Que os 70 deveriam ir, mas também deveriam orar, para que o mesmo Deus que os enviou, pudesse ainda enviar mais obreiros para a seara. Portanto, a igreja de Jesus Cristo deve ir, mas deve também orar. Ir sem orar não realizará nada de valor eterno. Ir sem orar não trará resultados eternos. A seara continua sendo imensa. São 7.000 povos não alcançados ainda em 2022. São cerca de 3 bilhões de pessoas, agora nesse final de ano de 2022. Por isso Jesus continua convocando a cada um de nós a fazer parte do time que ora por ceifeiros. Isso é muito importante. Por isso tem sido lançado esse movimento Lucas 10.02. O que é Lucas 10.2? O que está escrito em Lucas 10.2? Rogai, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara. Orem ao Senhor da seara. Onde é que está escrito isso? Lucas. Então, por que o movimento se chama 10.2? Por causa de Lucas 10.2. Diga para o seu irmão, ele ainda não entendeu.
O movimento Lucas 10, 2 é por causa do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 2, onde Jesus nos manda orar por trabalhadores para a seara. Amém? Então, o que é esse movimento que eu quero desafiar você esta noite? Preste atenção. O Lucas Menezes vai fazer um aviso. Eu quero, inclusive, meu irmão, que você que ainda não baixou o nosso aplicativo, é muito importante. Baixe o aplicativo. Porque se você baixar o aplicativo todos os dias, às 10 horas e 2 minutos da manhã, todos os dias, vai despertar lá o aplicativo, vai dizer assim: ore por trabalhadores para a seara. Todos os dias, às 10 e 2 da manhã. Entendeu? Você pode estar trabalhando, você viu despertar o avisinho, você vai dizer: Senhor Jesus, manda trabalhadores para a tua seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Amém? Então, todos os dias, às 10 e 2, não importa o que você esteja fazendo, se você puder parar para orar 1 minutinho, 2 minutinhos, você vai orar: Senhor, manda trabalhadores para a tua seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são. Mas se você estiver trabalhando, você vai orar em espírito: Senhor, manda trabalhadores para a tua seara. Se estivermos aqui na ceia, na escola bíblica, às 10 e 2 da manhã, nós vamos parar para orar por trabalhadores para a seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Amém? Bom, pastor, mas eu não quero baixar o aplicativo. Que pena. Tem tantas coisas boas, você pode entrar lá, ver os avisos da igreja e tantas coisas boas. Mas se não quiser baixar o aplicativo por A, por B ou por C, se o teu celular é meio antiguinho, você acha que vai pesar, não pesa nada, mas se você acha que vai pesar, coloca no despertador do teu relógio. Teu celular tem despertador? Tem lá, onde você pode para despertar? Então coloca no teu relógio lá 10 e 2. Todos os dias 10 e 2 vai tocar o teu celular e você sabe que é para você fazer o quê? Fazer o quê? Mas orar por quê? Orar por quê? Por trabalhadores para a seara. Vamos estar juntos nisso? Vamos ou não vamos? Amém? Então todos os dias às 10 e 2 você tem um compromisso de orar por quê? Amém? É certo também que quando oramos, não somos isentos de ir, e todos devem ir. Os 70 que Jesus incumbe de orar, são os mesmos que Jesus envia. A oração e a resposta da oração caminham juntos, isso é importante. A oração e a resposta da oração caminham juntos, sempre juntos. Isso é importante. Sem a oração, nós trabalhamos muito e os resultados são poucos. Sem a oração, os obreiros não são despertados para irem para o campo. Nós devíamos pedir obreiros para a seara com a mesma insistência que pedimos bênçãos materiais para nós. Assim como você pede bênçãos para você, você deveria insistentemente pedir trabalhadores para a seara, que é grande também. Amém? É imperativo que oremos, e oremos por trabalhadores para a seara. Mas há um segundo imperativo, e esse segundo imperativo nos fala de preparo. Por quê? Porque nós somos enviados a um ambiente inóspito, a um ambiente difícil. Versículo 3, você pode ler aí na sua Bíblia? O que é que está escrito na sua Bíblia? Você já tinha lido isso na sua Bíblia? Sim ou não? Você entendeu o que isso significa? Entendeu o que significa? Lá no seu trabalho, onde você está, você é enviado no meio do quê? Lá na sua escola onde você está, você é enviado aonde? Você compreende isso? Não podemos ignorar, queridos, que o mundo está corrompido e falido.
Embora tenhamos um planeta com pinturas lindas da criação de Deus, e há pinturas lindíssimas da criação de Deus nesse planeta, mas a própria criação está gemendo. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 8, 22, ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação está gemendo, ela não aguenta mais o pecado, ela está dizendo: vem, Rei, me redimir. Ela está esperando a redenção. A criação está aguardando. O mundo não é nosso amigo. Cutuca o seu irmão e diga para ele: o mundo não é seu amigo. Jesus deixou claro que o mundo nos odeia. Jesus deixou claro isso. Olha o que Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo te ama. Se o mundo te amar, você está fora do propósito de Deus. Se o mundo gostar de você, você está fora do propósito de Deus. Jesus está dizendo que o mundo nos odeia, odeia os discípulos de Jesus. O nosso posicionamento pelo Evangelho sempre provocará reação contrária, meus queridos irmãos. Levante a bandeira da família, e você vai ser apedrejado. Levante a bandeira da vida, e você vai ser enxovalhado. Levante a bandeira contra as drogas, e você vai ser apedrejado. Você será taxado de atrasado, retrógrado, fanático e outros adjetivos mais. Sabe o que é lindo nesse texto, Jesus, meus irmãos, que Jesus fala? Sabe o que é lindo aqui no versículo 3? Olha aqui para mim. O que é lindo é que Jesus não nos enganou. Jesus não nos enganou. Por isso, o verdadeiro evangelho fala disso. O verdadeiro evangelho não fala de um passeio no parque, não fala, né, de uma vida florida, mas o verdadeiro evangelho está falando que Jesus nos envia para o meio de lobos. Ele nos avisou. Mas por que ele nos avisou, irmãos? Para nos preparássemos diante dessa realidade inóspita. Ele disse que os seus discípulos não deveriam sair de Jerusalém sem serem revestidos do poder. Preparados. É imperativo que nos preparemos exatamente porque o mundo é um lugar inóspito, é um lugar difícil, é um lugar que suga a nossa energia, que suga as nossas forças, é um lugar onde o pecado impera, é um lugar onde você está para ser diferença, para você ali mudar o ambiente à sua volta, mas você precisa entender que é um lugar difícil. Então, não se abata diante disso, não se frustre diante disso também, porque nós devemos estar preparados para essa realidade. O lugar que é a nossa casa está por vir. Você que creu em Jesus, você que o recebeu, você que é salvo nele, o lugar da sua habitação está te aguardando. O lugar da sua morada eterna está te aguardando. O lugar onde você vai se sentir em casa e bem acolhido e entre os seus está por vir. Nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos, mas o Espírito Santo está conosco e o seu poder está à nossa disposição. Amém? Então, na verdade, quando falamos que o mundo é um lugar inóspito, é para que você entenda que nós precisamos estar preparados nesse mundo aí. É imperativo que nos preparemos. Amém, queridos? Dá um cutucão do seu irmão e pergunta: você está entendendo? Terceiro imperativo é o imperativo da urgência e da dependência. O trabalho exige urgência e dependência. Versículo 4. O que está escrito no versículo 4, querido irmão? Não leveis o quê?
nem o que mais? Nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que isso significa? Sair de mão abanando e não é para cumprimentar ninguém pelo caminho. O que significa isso? Significa, irmão, urgência e dependência. É incrível como nos enredamos com as coisas dessa vida. Meu querido irmão, é muito fácil nós nos enredar com as coisas dessa vida. Como é fácil o trabalho, a busca pelo ter, os cuidados da vida, ocupam grande parte dos nossos pensamentos e do nosso tempo. Quando Jesus diz, não saudeis ninguém pelo caminho, Ele não está dizendo para os seus discípulos serem mal educados. O que Ele está dizendo é, não deixe que nada venha a distrair a atenção de vocês. Ele está dizendo, não percam o foco. A tarefa exige pressa, então não percam o foco. Não se distraiam. O tempo é curto. Será que nós temos entendido isso? Será que temos entendido isso, que o tempo é curto? Será que estamos compreendendo isso? Eu creio que não. Parece que não. Somos como crianças que qualquer coisa chama a atenção. Qualquer coisa. Nós nos distraímos com muita facilidade. Se cair, fazer um barulho lá atrás, nós distraímos. Se tiver um bebezinho bonitinho do seu lado, você se distrai fazendo bilu-bilu com muita facilidade. Nós nos distraímos muito fácil. Tão fácil que alguns até cochilam durante o culto. Por isso você vê alguém bocejando, pode dar um cutucão para ver se acorda. Nos distraímos com muita facilidade. Qualquer coisinha nos distrai. Jesus está dizendo, tenha foco. O trabalho exige pressa, é urgente. Então estejam focados, não se distraiam com nada. Esse não saudar ninguém pelo caminho, não seja mal educado, não é isso. Mas não se distraia. Não perca o foco. E quando ele diz, não leveis nem bolsa nem alforje, é o ensino sobre a dependência que devemos ter dele. Ele nunca vai deixar faltar o alimento, ele nunca vai deixar faltar as vestes. Jesus nos ensina o tempo todo que se nós estivermos dentro do seu programa, dentro do seu cronograma, Ele cuidará de todas as outras coisas, queridos. É isso que nós não entendemos. Que se nós estivermos na dependência dEle, Ele vai cuidar de tudo para nós. Quando Ele diz não levem nada, Ele está dizendo, eu sustento a obra, eu sustento os meus, sou eu quem sustento. É isso que ele está falando, da dependência dele. Isso não significa que você não deva trabalhar, produzir. Isso não significa que você deva viver nas costas dos outros, não. Isso significa que você precisa aprender que ele ensina a dependermos dele. A dependência dele. Tudo que precisamos depender dele. Ele cuida das outras coisas. Você tem medo que lhe falte alguma coisa? Do que você tem medo? Aprenda a confiar no Senhor Jesus. Se você estiver ocupado com as coisas dele, Ele sempre cuidará das suas também. Se você se ocupar das coisas dele, Ele se ocupará das suas também. É isso que Ele está ensinando. A missão é urgente, amados. Cada minuto morrem 85 pessoas no planeta Terra. Há 3 bilhões que precisam ouvir do Evangelho. Então invista a sua vida, seus recursos sem medo. Não vai faltar, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Se você confiar nele, Ele vai cuidar de você. Repita comigo. Se eu confiar em Jesus, depender de Jesus, Ele sempre vai cuidar de mim. Amém? E o quarto imperativo é o imperativo da mensagem. Nós temos uma mensagem.
E a nossa mensagem é o Shalom de Deus, versos 5 a 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Lucas 10, 5 e 6. O Shalom, que era um cumprimento, uma saudação comum entre os judeus, agora ele é revestido de um significado diferente. Agora os discípulos estavam levando uma proposta de reconciliação com Deus. Quando eles estavam dizendo paz, lembra que nós lemos aqui na introdução do culto? Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. E o versículo 11 vai dizer, agora, 10 e 11, agora nós fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício que nos reconciliou, trouxe a paz de Deus. Então, quando o discípulo chegasse numa casa e declarasse o Shalom, ele estaria agora não só cumprimentando com um cumprimento tradicional entre eles, mas estavam agora revestidos de um significado diferente. Eles estavam levando uma proposta de reconciliação com Deus a todos os pecadores. A paz só é possível se houver reconciliação. Se alguém não se reconcilia com Deus, continua sem paz com Deus, inimigo de Deus. Inimigo de Deus não tem paz com Deus. Agora, quando nos reconciliamos com Deus, nós temos paz com Deus. Compreende isso? Então agora o Shalom há uma proposta de paz. A nossa mensagem é que, havendo reconciliação com Deus, há paz. Essa proposta de paz era a proposta de reconciliação. Vou repetir, a paz só é possível se houver reconciliação. Éramos inimigos de Deus. O sacrifício de Jesus foi a oferta que trouxe paz. Por isso o apóstolo Paulo afirma em Romanos 5:1, justificados mediante a fé, temos a paz com Deus. A nossa mensagem é de paz e não de condenação. A nossa mensagem é de paz e não de ódio e não de guerra. Agora, o texto sagrado nos diz também que nem todos aceitarão a proposta de paz. O texto está dizendo isso. Se houver alguém que não aceite essa paz, ela voltará para vocês. Jesus está dizendo que haveria pessoas que não aceitariam essa proposta de paz, de reconciliação. E ele, se não aceitar, essa paz volta para vocês. Na linguagem do profeta Ezequiel, nós estaremos livres do sangue dessa pessoa. Ela não recebeu, o problema é dela, estamos livres do sangue dessa pessoa. Não é responsabilidade nossa. É importante, meus queridos, observarmos que ao rejeitar a paz com Deus, as pessoas estão rejeitando a Jesus. E ao rejeitar a Jesus, a sentença já está proferida. Olha o que diz o texto, versos 10 a 12. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó dessa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O que aconteceu com Sodoma? O que aconteceu com Sodoma? Foi destruída. Jesus está dizendo, aqueles que não aceitarem a proposta de paz, o seu fim será pior do que Sodoma. Não somos nós quem julgamos ou sentenciamos, é a palavra de Deus quem dá o veredicto. Olha o que Jesus disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todo aquele que não aceita o Shalom de Deus, a paz de Deus, a reconciliação com Deus, sobre ele permanece a ira de Deus e a condenação. A nossa mensagem é de paz, de cura, de esperança. Nós levamos para as pessoas o Shalom de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, termos paz
e sermos agentes de paz. Já tenho falado disso aqui em outros momentos. Mas é importante frisar que é nossa responsabilidade termos paz e sermos agentes de paz também. Amém? Pergunta para o seu irmão aí agora, para mexer com ele. A sua mensagem tem sido o Shalom de Deus? A sua mensagem tem sido o Shalom de Deus? Ou você anda por aí levando outro tipo de mensagem? Hã? Que tipo de mensagem você anda levando por aí? Entrem na casa e digam o quê? Shalom, paz. Mas uma paz diferente. É a paz, é a bandeira branca da reconciliação. Ó, eu represento o reino de Deus. Estou aqui dizendo que você pode se reconciliar com Deus e ter paz com Deus. Olha que coisa linda. É o Shalom de Deus que você oferece. A paz de Deus. Amém? A nossa mensagem é imperativo que seja mensagem de paz. Quero concluir essa palavra essa noite dizendo a você, querido irmão, querido amigo, que estamos em missão, preste atenção nisso. E se a sua parte ou a minha parte na missão acabar, então seremos recolhidos. Enquanto estamos vivos, significa que Deus ainda nos quer na missão e para a missão. Se você ainda está vivo aqui, é porque Deus ainda te quer na missão e para a missão também. Aprendemos sobre os imperativos da missão, que a oração é imprescindível. Mais do que dinheiro, nós precisamos de oração, muita oração por trabalhadores, porque a seara é grande. Somos enviados a um ambiente inóspito. Portanto, é imperativo que estejamos preparados para enfrentar este mundo tenebroso. O trabalho, ele exige urgência e dependência do Senhor da seara. É imperativo que não nos detenhamos com coisa alguma. É imperativo que dependamos do Senhor da seara para suprir cada uma das nossas necessidades. E a nossa mensagem é o Shalom de Deus. É imperativo que a nossa mensagem seja exclusivamente de reconciliação. Reconciliação. A paz de Deus é oferecida através da obra perfeita da cruz do Calvário. Essa tem sido a nossa mensagem. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.